Aí segura o telefone, envelope, segura tudo junto aí, amém? Feche seus olhos agora, nós vamos orar. Deus, nós entendemos, ó Pai, que tudo que nós somos vem de Ti, tudo que nós temos vem do Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é tudo em nós, como está escrito na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Colosso. Pai, nós sentimos a Tua presença aqui nesse lugar fortemente. A Tua palavra diz que onde estiverem dois ou mais reunidos ali em Teu nome, ali o Senhor está. Nós sabemos que o segredo não é estar reunido, mas é estar em Seu nome, e o segredo é esse. E nós sabemos que aonde o Senhor está, coisas sobrenaturais acontecem. E por isso eu sei que coisas sobrenaturais estão acontecendo aqui nesse lugar. Deus, eu já vi muita coisa acontecer grande no momento da oferta, Senhor, porque a oferta também é um momento de adoração, ó Deus. A oferta também é um momento onde os céus estão abertos sobre a nossa vida. E por isso, Senhor, nessa noite, eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um aqui nesse lugar, ó Deus. Cada um que ofertou, ó Pai, de maneira financeira, ó Deus, mas nós sabemos que muitas pessoas não têm como colocar, ó Deus, recursos financeiros no envelope. Mas eu creio num Deus, ó Pai, que pega um envelope que está vazio e, Senhor, muda o quadro financeiro da pessoa que está segurando esse envelope, para que, Senhor, no mais curto espaço de tempo, essa pessoa possa ter condições de contribuir e os celeiros possam estar fartos, Senhor. Deus, nessa hora agora, que essas ofertas não abençoem só a vida dessas pessoas que estão segurando esses envelopes agora, mas que abençoe também, Senhor, essa igreja, ó Pai, que abençoe essa casa aqui, ó Deus, porque já está pequena, ó Deus, e eu sei, ó Pai, que em breve o pastor Mateus vai ter que enlarguecer, ó Pai, essas tendas, porque, ó Deus, muitas pessoas ainda virão aqui, ó Deus, e estarão aqui nesse lugar. Eu te entrego a vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Tome o seu assento. Passe o seu envelope para as extremidades, ok? Para facilitar o recolhimento. Isso, eu aqui junto com a rapaziada aqui. O propósito de domingo, tá? Se você fizer o Pix, a oferta das primícias, se você fizer o Pix no domingo, você só coloca, por favor, se puder, para uma melhor administração nossa aqui, você coloca lá o propósito, para a gente entender o que é dízimo e o que é oferta das primícias, para uma melhor administração da casa de Deus. Amém? Faça isso, por favor, em nome de Jesus.
Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém? Amém. Chegue para cá, pastor Saulo, pastor Jefferson, olha aqui pelo nosso amigo aqui. Isso. Pai, nós agradecemos teu nome essa noite, Senhor. Cremos na tua nesse lugar e acreditamos que o Senhor continuará falando conosco. Usa teu filho, canaliza através da vida dele toda a tua vontade pela palavra para nós nessa noite. Te adoramos em nome de Jesus. Graça e paz aos irmãos. Amém. Amém. No livro de Salmos, número 92, verso 12 e verso 13. Quero louvar a Deus mais uma vez por essa alegria. É sempre uma alegria poder estar aqui entre amigos. Já tem quase a carteirinha, né? Já é membro aqui da missão. É uma alegria imensa poder rever os amigos, irmãos, sempre nos recebem com alegria, com carinho na alma. É uma satisfação imensa conhecer pessoas novas, pastores. Deus abençoe a todos, amigos, companheiros de ministério, que Deus nos abençoe grandemente. Amém? Todos acharam, queridos? Salmos de número 92, verso 12 e verso 13. Da última vez que eu estive aqui, eu dei uma saudação, falei sobre isso aqui, mas hoje quero trazer um pensamento mais amplo. Amém. Eu estava lendo, né? Quando eu estava lendo na última vez, e o Senhor compartilhou conosco uma palavra. Amém? Todos acharam, irmãos? Amém. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro do Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Queridos, quando nós lemos o livro dos Salmos, os Salmos, uma das características dos Salmos vai ser exatamente a sua linguagem poética. Obviamente que não é uma poesia nos moldes brasileiros, português, das rimas que nós conhecemos como os cordéis aí nordestinos, mas é uma poesia dentro de uma estrutura hebraica. A poesia dos Salmos, que muitas das vezes eram compostas através de cânticos, de hinos compostos, cantados, eles têm uma proposta de trazer uma mensagem que sai da alma do compositor. Nós temos inúmeros salmos na Bíblia, diversos salmos, e esses salmos, eles têm por letra e por canção trazer ideias acerca da mensagem que o compositor ele experimentou, porque os salmos, a ideia dos salmos é diferente do demais plano da Bíblia. Geralmente a Bíblia em si, ela tem uma visão de ótica de Deus para o homem, mas quando nós lemos o Salmo, é invertida. Os Salmos é do homem para Deus. Os Salmos, ele vai trazer dentro da característica humana o sentimento da alma do salmista. Ele vai expressar isso. E é óbvio que o salmista, inspirado pelo Espírito, ele vai trazer um conteúdo que vai trazer ensinamentos. E uma das características, uma outra característica dos Salmos, é a sua linguagem, que ele vai usar um método chamado método de comparação. É um método, uma linguagem técnica chamada de símiles, que é quando você pega dois objetos e compara um com o outro. Os Salmos, os Provérbios fazem muito isso. Ele vai pegar dois objetos que às vezes são diferentes entre eles e vai fazer uma comparação para que através daquela comparação ele tire um ensino. Então o salmista aqui nesse momento, ele está fazendo um método comparativo.
ele está comparando duas árvores com o justo. E através dessa comparação, ele quer tirar um ensino. O porquê que o justo é comparado com essas duas árvores. Porque na mentalidade da poesia hebraica, dos Salmos, essas duas árvores têm muitas informações que são precisas para que a gente possa entender o porquê que o salmista compara o justo com uma palmeira e com o cedro. Interessante que esse hino, ele era cantado no dia de sábado. Se você for na epígrafe da sua Bíblia, não sei se todas carregam isso, lá em cima está dizendo que era um hino para cantar no Shabat. Interessante que o sábado é o dia do Senhor. O sábado é o dia de descanso. E quando Israel ia para o templo, ou também para a sinagoga, dia de sábado, ele oferecia um louvor a Deus. E tem um comentarista, mais do que um comentarista, é um pregador do evangelho, chamado Spurgeon. Spurgeon disse que o trabalho do sábado é louvar. Amém? Meu Deus! Diga para o seu irmão assim, no dia do teu descanso, você trabalha louvando, você trabalha cantando, você trabalha exaltando, você exalta a Deus. Esses salmos, ele é cantado no dia de sábado. E o interessante é que o salmista, ele vai começar dizendo no verso 13, é óbvio que os salmos, ele é composto de 15 versículos, mas eu destaquei aqui esses 2 versículos, porque eu quero meditar em cima desses 2 versos. E a primeira característica, pastor Mateus, que o salmista vai comparar um justo, a primeira coisa que a gente deve entender, quem é o justo no Antigo Testamento? O justo no Antigo Testamento é aquele que guarda a lei, guarda a Torá, ele guarda os ensinamentos. O justo é aquele que é diferente da massa. O ímpio, ele vive como se Deus não existisse. Por isso que Noé, mesmo anterior à lei, nos tempos antigos, Deus achou graça em Noé e viu que Noé era justo, porque Noé não se misturava. Noé não se misturava com a geração de sua época. Jesus, quando perguntado pelos discípulos quando que seria o fim dos tempos e um sinal de sua vinda, Jesus comparou com os dias de Noé. Ele disse que o mundo dos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, era uma população que só vivia para as coisas da terra, não pensava nas coisas de Deus. Deus para essa geração praticamente não existia. Já que Deus não existe, eu desconsidero os seus princípios e os seus valores. Entretanto, Noé está no meio dessa geração, mas achou graça diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque era bom? Ele não era pecador? Não, não é nada disso. Ele era pecador. Entretanto, ele achou graça, porque ele achou justiça diante de Deus, porque não se adequava e se moldava no meio da sua geração corrupta. Ele fez uma escolha. Qual escolha? Eu decido ficar do lado de Deus. Esse é o justo. O justo é aquele que obedece. É aquele que guarda os princípios e os valores de Deus. E o salmista vai comparar o justo com 2 árvores. E o interessante é que o cântico, ele agora é um cântico que ele vai atribuir a comparação da palmeira, que na realidade aqui na versão em português, na tradução fica como palmeira, mas no hebraico é tamar, que é a ideia da tamareira. Na realidade essa árvore aqui é a tamareira, que a palmeira, quando a gente vê na nossa brasileira, né, ela tem características, mas não dá fruto, né? A tamareira não, a tamareira dá fruto. E a tamareira é uma árvore típica de Israel. O interessante é que o salmista vai usar uma linguagem aqui de botânica, né? Ele vai usar a botânica, a teologia da botânica, né? Maravilha, né?
ele vai usar a botânica para poder exatamente trazer uma informação. Só que nessa primeira informação nós já vemos a graça de Deus manifestada no justo, porque quando a própria Bíblia vai se referir ao ímpio, ele também traz essa informação da botânica. Só que o ímpio é comparado com a erva, e a erva ela seca, murcha e cai. Pastor, aonde é que você vê a graça aqui? Porque o justo não é como a erva. Pastor, o que é uma erva? A erva nasce de manhã, brota de manhã e morre à noite. Para ela, o calor do sol e o inverno é fatal. Eles não perduram. Por isso que o ímpio não subsistirá. Ele passa rápido. Mas o justo, ele recebe a graça. Ele não é comparado como a erva. Ele é comparado como uma tamareira. Aleluia! E detalhe, não é só uma tamareira, ela floresce. Pastor, o que é florescer? Florescer é sinal que o fruto está chegando. Toda árvore que vai dar fruto, ela floresce antes. Porque a árvore verdadeira para Deus não é aquela que tem aparência, é aquela que dá fruto. Uma vez Jesus chegou perto de uma figueira, indo para o templo de Jerusalém, e avistando com folhagens. Qual era o problema? O problema é que ela tinha muita folha. Ela tinha aparência de ter fruto, mas não tinha nada. Simbolizava o templo de Jerusalém, que só tinha aparência, só tinha beleza. Ah, prata, ouro, isso tinha lá. Mas o fruto, que é a realidade, que é o que interessa, não tinha. Não tinha fruto. Mas a árvore que dá fruto é a árvore comparada com o justo. Porque quem está em Deus, este dá fruto e este permanece para sempre. O interessante, pastor Mateus, que a palmeira ou a tamareira, ela era considerada uma árvore nobre de Israel. Ela não é qualquer tipo de árvore. Ela é uma árvore nobre, junto com o cedro. Ela estava inserida dentro de uma promessa feita a Israel. Aí você fala, pastor, mas como que a tamareira está inserida dentro de uma promessa? Quando você lê Êxodo, capítulo 33, verso 3, quando Deus faz uma promessa para Abraão, e vai cumprir na sua geração, 400 anos depois, Deus chama o povo e diz assim, olha, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e que mana mel. O leite aqui é de cabra, e o mel aqui não é de abelha, porque Israel não cultiva abelha. O mel aqui é da tâmara. Eita! Tâmara! A tâmara é uma fruta doce, que são produzidas pela tamareira. Isso estava simbolizando, quando vocês entrarem em Israel, lá terá várias árvores chamadas de tamareira, e vocês comerão dos seus frutos. Como? Vai ter em abundância. Então a tamareira, ela é um símbolo de Israel, é um símbolo da promessa de Deus. Por que o justo é comparado com a palmeira? Porque o justo está debaixo de uma promessa. Diga para o teu irmão assim, você está debaixo de uma promessa. Você não anda vagando por aí para qualquer lugar. Tem uma promessa de Deus sobre a tua casa. Tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. Tem uma promessa de Deus sobre a tua história. Você está debaixo de uma promessa. E promessa, quando é feita por Deus, ela pode passar do tempo que for, que ela cumpre. Porque a promessa de Deus, ela não depende dos fatores circunstanciais. Ela simplesmente acontece no tempo, na hora, no processo. Israel é comparado, e o justo é comparado como uma palmeira, porque ele é um símbolo de nobreza, um símbolo de alguém que tem promessa, um símbolo de alguém que está debaixo de uma ordenança. E por mais que os dias sejam difíceis,
Quando o tempo da promessa chega, você vai cantar e celebrar um hino da sua vitória. Porque, meu irmão, isso não é uma palavra simplesmente para motivar ou simplesmente para te emocionar. Isso é uma verdade. É uma verdade. E uma característica da palmeira é a sua resistência. Repita comigo assim: a palmeira é resistente. A palmeira é resistente. O ímpio é arrogante. Não confunda a resistência com a arrogância. O ímpio é arrogante. Parece que são resistentes na sua arrogância, na sua altivez. Mas junto com a sua altivez, Salomão já dizia: a soberba precede a ruína. O ímpio é altivo por natureza. Então, quando você olha para o ímpio, parece que ele é grande, mas na realidade ele é só uma erva. É só uma erva. Erva. Eu quero que você grave isso aqui. Erva. Só que o justo demonstra que é resistente, como a palmeira. Porque a palmeira, ela floresce no meio ao sol. Por que a palmeira está na promessa de Israel? Israel, geograficamente, é um país que ele está no meio do deserto. Na realidade, Israel é um oásis. Sabe o que é um oásis? Um oásis é um caminho de parada no meio do deserto, onde os viajantes, quando passam, tem água, tem poço, tem como você ter sombra para descansar na viagem. Por que Israel é disputado? Sempre foi disputado. Porque Israel é um oásis no meio do deserto, é um caminho de passagem. É por isso que existem conflitos ali, porque a terra é boa. A terra é próspera. A terra, tudo que planta dá. E uma terra dessa, no meio de um deserto, é óbvio que as pessoas querem brigar por ela. A tamareira ou a palmeira, a característica dela são árvores que aguentam altas temperaturas. Ela é própria para o calor do deserto. E esse calor não impede com que ela floresça. E uma das características da palmeira, se você observar, é que a palmeira, ela cresce diretamente para o céu. Quem já viu uma palmeira aí? Levante a mão. Lembra que foi na televisão? Tá vendo? Ela cresce assim, ó. Palmeira não tem galho. Ó, estava lendo isso aqui, o Espírito Santo desce, é forte. Diga assim: palmeira não tem galhos. Nem para a direita, nem para a esquerda. Diga: ela cresce por alto. Mas por que o justo é comparado com uma palmeira? Porque o justo não perde tempo. Ele não desvia a atenção, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele só tem um objetivo, um alvo. Vou voltar no Noé. Não estava nem aqui nos bolsos, mas Noé está voltando aqui. Noé, por que eu estou voltando no Noé? Porque Noé, ele é justo, porque ele vive numa geração cheia de galhos, de ramos, espalhados. Mas enquanto ele está naquela geração que cresce assim, ele cresce assim. Meu irmão, queira crescer para o alto, porque lá é o objetivo do justo. Aqui é só comer, beber, casar, dar-se em casamento. Mas aqui é graça, poder, honra, sabedoria, glória, entendimento. O justo, ele não se distrai com o cenário em sua volta. Ele está focado no céu. Ele é resistente ao calor do tempo. Alguém olha para a palmeira e fala assim: como é que uma árvore sobreexiste ao calor do deserto? Ela foi pronta para isso. Já tem uma... Você sabe que cada semente, ela tem uma genética própria, né?
Cada semente tem uma genética dela. Na genética da tamareira está a resistência. Quer conhecer o justo? Ele é resistente. Pastor, por que ele é resistente? Porque ele é bom? Não, porque na genética dele, celestial, já dá resistente. Resistente. Resistência. Quando alguém olha para o justo, diz assim: vai tropeçar, vai cair, vai desistir, vai desanimar, vai parar. Mas você é justo. O justo não para, o justo não desiste, o justo não olha para trás, o justo tem raiz, o justo tem marcas, o justo ele até sofre, mas no final ele sabe que ele vai cantar a vitória. É o justo, ele não se distrai. A tamareira, ela tem por natureza essa resistência. Israel só está onde está por causa da resistência. Eu estava pesquisando, eu estava lendo e assistindo. Você está em casa, eu gosto muito de assistir programas de arqueologia. Você que trabalha na área do ensino, então você está sempre vendo essas coisas, né? Arqueologia, alguma coisa de referente a Israel. Isso é fantástico. Eu estava, esse ano de 2020, o ano da pandemia agora, 2020 foi um tempo difícil. As pessoas ficaram em casa, trancafiadas, né, sem poder sair. Nós lembramos disso, um passado recente. E Israel também parou de fazer os turismos, né? E interessante que no ano de 1970, uma escavação arqueológica numa cidade chamada Massada, em Israel, né, onde tem uma torre, né, um forte, que possivelmente João Batista foi jogado ali para morrer. Ali foi um lugar na história que, quando os romanos entraram, invadiram Jerusalém, há 2000 anos atrás, os judeus sobreviventes, um grupo de judeus se refugiaram em Massada, para poder não servir como escravos de Roma. Só que isso não durou muito tempo. Os romanos descobriram eles e foram até lá e saquearam. Os romanos, os judeus, que eram aproximadamente 1000 judeus naquele período, eles tiraram a própria vida para não servir de escravo para Roma. E quando os romanos entraram na cidade, para que eles pudessem entender que eles não morreram de fome, não, mas tinha muita comida, potes, vasos de sementes. Os judeus estavam dizendo para os romanos assim: nós tiramos a vida por conta própria para não servir de escravos para vocês. Nós não morremos de fome porque nós temos o que comer, nós somos prósperos. Nós decidimos tirar a vida para não servir de escravo para vocês. Isso mais ou menos uns 100 anos antes de Cristo. Os arqueólogos em 1970 acharam um estoque enterrado. Eles escavaram e tinham sementes de tamareira. Sementes de tamareira de aproximadamente 2000 anos. E desde 1970 elas estavam guardadas no Museu de Jerusalém. 2000 anos. E em 2020, na pandemia, um arqueólogo teve uma ideia e disse: vamos plantar uma semente dessa, vai que dá. Pegaram a semente de 2000 anos, plantaram em Jerusalém. E sabe qual é o interessante? Porque é quando a promessa de Deus está de pé, não tem inferno, não tem tempo que impeça da promessa prosseguir. Porque Israel era conhecida como uma terra que mana leite e mel. Quando os romanos entraram, Tiago, eles arrancaram todas as tamareiras de Israel. Tanto que há 2000 anos atrás, a moeda romana estava escrita Judá capturada. E era na cunha da moeda romana, era o rosto de César, uma palmeira sem fruto e uma mulher escravizada.
Israel não tinha mais tamareira. Só que em 2020, alguém pensou: vamos plantar a semente da tamareira de 2.000 anos. Plantou a semente. 2023, está lá a tamareira. Já estão colhendo os primeiros frutos. Porque quem tem promessa, passa o tempo, passa o sol, passa o inverno, passa o verão, mas a palavra de Deus está de pé. A tamareira é resistente, meu irmão. Você não é comparado com qualquer coisa, não. Satanás está olhando para você dizendo: vai parar, vai desistir, não vai conseguir. Mas você é uma semente preparada, plantada em solo. Resistência. 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 É terra que manda leite e mel. E para a promessa se ficar de pé, tem que ter tâmara. Você está pensando que as palavras de Deus não se cumprem? É por isso que quando Deus leva Ezequiel para o vale, ele vê os ossos espalhados. E o osso espalhado acabou. Não tem esperança. Porque uma coisa são os ossos uma coisa é você abrir uma sepultura e os ossos estarem todos juntos. Só que os ossos do vale, os ossos não estavam ligados ao osso original. Eles estavam espalhados. Sabe o que significa isso? Não há esperança, acabou. Os ossos não podem voltar. Na cultura judaica, aonde judeu não crema, judeu não deixa ossos espalhados no chão, judeu sepulta. Sabe como é que é um processo de sepultamento judaico? Eles sepultavam dentro dos túmulos, escavavam em rochas, claro que tinha dinheiro. Anos depois eles voltavam, pegavam aqueles ossos, botavam numa caixa e guardavam com todo cuidado, porque eles acreditavam na ressurreição. Por isso que o judeu não cremava. Mas quando Ezequiel está diante do vale, tem ossos, mas eles estão espalhados, não estão sepultados. E detalhe, está quase virando pó. Anda aí, Ezequiel, nesse vale, anda em volta. Anda em volta. Você tem fé que esse osso pode voltar a ter vida? Você tem fé que esse osso pode voltar? Tem fé? Tem fé? O caos era tão grande que Ezequiel não consegue responder. Ele fala assim: o senhor sabe. O senhor é que sabe. Então Ezequiel profetiza. O interessante é que o termo ali é ruach, sopro. Na nossa cultura, o vento espalha, mas o vento do Espírito reúne. Pastor, o que é isso? Quando o vento do Espírito soprar, ele vai trazer de volta tudo que está espalhado. Pastor, mas está espalhado há muito tempo. Mas quando o vento soprar, Israel volta ou não volta, volta ou não volta, volta ou não volta, volta ou não volta. Aí vem um brasileiro, é por isso que essa terra é abençoada. Deus tem promessa com o Brasil. Aí vem um brasileiro, Oswaldo Aranha, dá o voto de Minerva e diz: é reconhecidamente um estado. Volta todo mundo. É osso seco voltando.
se você está debaixo de uma promessa. Passa o tempo, passa a hora, passa o inverno, passa o verão. É chuva, é manhã, é tarde, é noite. Passa um ano, passa 10 anos, passa 1000, passa 2000. Mas se tem uma palavra de Deus, o justo florescerá como uma palmeira. Você é resistente, meu irmão. Satanás não vai acabar com a tua casa, não vai acabar com você, não vai acabar com a tua família, não vai. Deus vai trazer quem está longe para perto. Eita, pega essa palavra profética aí. Levante a sua mão, pega essa palavra profética. Tem gente que está longe de você, Deus vai trazer para perto de novo. Tem coisas que estão espalhadas, mas Deus vai trazer de volta. Quando, pastor? Quando o Espírito começar a soprar. Mas o justo, além de ser comparado à palmeira, ele também é comparado com o cedro. Mas não é qualquer cedro, é o do Líbano. O Líbano, ele era uma nação, é uma nação até hoje, que fica no Mediterrâneo, entre Israel e a Síria. Salomão, quando quer construir o templo, Israel não tem madeira, então ele precisa importar madeiras. E uma das madeiras que ele usa no templo é o cedro, porque o cedro é uma madeira nobre. Não é qualquer madeira. Não é qualquer madeira, é uma madeira de nobreza. Para ficar no templo, não pode ser qualquer coisa. Tem que ser algo especial. E o cedro era essa madeira especial. E o salmista vai comparar o justo com o cedro. Porque uma das características do cedro, o cedro, ele tem como característica firmeza em suas raízes. Isaías, quando profetiza o juízo de Deus, ele chega a dizer que quando o juízo de Deus chegar, nem os cedros do Líbano resistirão. Por que Isaías fala isso? Porque a característica do cedro são raízes tão profundas que é difícil arrancar. Como ele está falando de um juízo escatológico, ele está dizendo que nem o cedro vai poder resistir. Mas isso traz a ideia de quão profundo é as raízes do cedro. Se a palmeira ela é resistente ao calor, o cedro ele é resistente nas suas raízes. Ele tem profundidade. Ele é conhecido com essa firmeza. Ele está firmemente enraizado no lugar designado. Ele é desafiado porque existem partes do Líbano, do Mediterrâneo, que no inverno neva. Isso aqui é interessante porque se a palmeira é resistente ao calor, o cedro é resistente ao frio. O cedro do Líbano, no inverno, ele às vezes desaparece, porque quando a neve cai, cobre ele. Alguém olha de fora, vê a neve e diz assim: cadê o cedro? Morreu.
desapareceu. Porque o crescimento do cérebro, ele é lento, mas é constante. Vou repetir isso aqui para você. Diga assim: o crescimento do justo é lento, mas é constante. Falar disso na geração de hoje é água do deserto, é tesouro, porque nossa geração ela é marcada pela velocidade. Nós somos pragmáticos, nós queremos fazer o que dá certo. Deu certo, eu vou fazer. Mas nem tudo que aparentemente dá certo é duradouro. Fabricado. No reino tem tempo para os processos. O reino não trabalha com micro-ondas. O reino trabalha com fogão a lenha. Tem um mineiro aqui. O micro-ondas você coloca lá uma comidinha, pi, pi, pi. 3 minutos, tá pronto. Você vai até comer, mas vai ingerir radiação, nutriente é quase zero, mas no fogão a lenha a comida é mais gostosa. Mas no fogão a lenha não tem pipipi. No fogão a lenha você tem que levantar cedo e cortar lenha. Pega a lenha, volta no depósito. Quer almoçar meio-dia em ponto? Acende a partir de 7, 8 da manhã. Assopra. Vai pegar fogo não, por enquanto é só fumaça. Não se ilude com fumaça não. Fumaça é símbolo que o fogo ainda vai pegar. Por enquanto assopra. Gente, o evangelho é simples, a linguagem é simples. Mas quando tu come aquele tutu com aquela couve mineira, eita, linguiça mineira, não tem micro-ondas que supere. Diga pro teu irmão assim, ó, aguenta o processo de Deus. Assopre de manhã, corta a lenha. Alguém diz, o fogo não vai pegar. Você diz, vai sim, na hora certa. Quem sopra é o Espírito. Quem sopra é o Espírito. Quem sopra é o Espírito. Não tem que merecer fora de tempo que não dá certo. Deixa o Espírito soprar. Nos primeiros 3 anos, pastor Mateus, o cedro, nos primeiros 3 anos, o cedro cresce 5 centímetros. 3 anos para crescer 5 centímetros. Mas enquanto ele cresce 5 centímetros aqui, tem 1,5 metro de raiz profunda. Aí quando vem o inverno, ele é por ano.
Mas o principal é dele lá. Se eu falar qualquer besteira aqui, eu falo assim, Quando a neve vem, ela cobre 5 centímetros. Mas as raízes que estão lá no fundo não são atingidas pelo frio. Então alguém que está de fora olhando está dizendo, o cedro não vai virar. No inverno a neve está por ele. Diga para o seu irmão, você espera o sol, espera o sol. Diga, espera o gelo derreter. Daqui a pouquinho você vai ver a obra do Pai. Vai. Visivelmente, ela é minúscula. Porque a característica do cedro, antes de ser vista pelos homens, ela é vista no secreto. Há uma geração que quer ser vista pelos homens. Então eles queimam etapas, quebram princípios, rasgam valores para serem vistos pelos homens. Mas aqueles que andam com Deus, o justo é como o cedro. Talvez esteja sendo coberto pela neve, mas o céu já te viu. Raízes estão enraizadas. Há um tempo que ninguém te vê. Há um tempo que somos esquecidos. Há um tempo quando a neve cobre a gente. Mas enquanto a neve está cobrindo a gente, nós estamos ficando raízes. 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 Eu fico abismado, pastor Ângelo, pastor Esivaldo, porque os discípulos ficam 3 anos com Jesus, e Jesus pega ele, sabe onde? Pegando peixe, larga a rede, me segue. O outro é cobrador de imposto, ridicularizado porque trabalhava para o governo romano, e os judeus detestavam eles. Jesus pega a gente que não tem, aparentemente não tem nada para oferecer para ninguém, mas ficam 3 anos com Jesus. 3 anos. 3 anos. Amanhece com Jesus, anoitece com Jesus, toma café da manhã com Jesus, janta com Jesus, de vez em quando ele faz uma vigília, sobe ao monte, desce ao monte. Pastor, esses 3 anos para os discípulos serviram para quê? Simples. Igual o cedro. Fincar raízes. 3 anos, o discípulo não fala nada. Silêncio. Tem gente que tem pressa para falar. Meu irmão, cria raízes primeiro. Porque quando você abrir a boca, ninguém te segura. Raízes. Justo é como o cedro. 3 anos e meio depois, Jesus sobe, o gelo derrete. Está os discípulos no templo. Os saduceus olham e dizem assim, Atos 4, 5, se não me falha a memória. Não era estes? Olha como que o gelo derreteu, ó. Não era estes? Pescadores? Cobrador de imposto? Indouto aqui é pessoas que não tinham formação acadêmica. Mas como que eles falam com tamanha propriedade? Eles ficaram 3 anos aprendendo com o melhor. E detalhe, receberam o Espírito Santo. E ele vos lembrará. Meu irmão, se você tem um HD chamado Espírito Santo, é só abrir a boca e falar. Não eram indoutos, mas como falam com tamanha propriedade?
porque fincaram raízes. E agora eles estão prontos para o vento, para o inverno, para o verão. Quantos querem crescer? Levante a mão. Fuja da pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Finca raízes, porque elas te darão sustentabilidade. É por isso que Jesus disse que a casa na areia, ela é mais rápida de ser construída, mas a casa sobre a rocha, ela tem durabilidade, porque Jesus prometeu algo escatológico. Ele disse que a chuva vai vir. Tem chuva, não? Está pensando que o mundo não tem chuva? Não, não tem chuva. Tem tempestade, tem inundação. Tem. E a inundação, ela vem na casa da areia e vem na casa da rocha. Mas quem está na rocha, meu irmão, não está nem aí se a onda está batendo. Eu passo ali, vejo todo aqui no centro do Rio, tem a Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea está ali quantos anos? Você acha que a Pedra da Gávea está se preocupando se aquela marola ali embaixo sobe onda? É assim, ó. Olha o vento soprando. Tá a Pedra da Gávea. Sabe por que tem muita gente apavorada? Porque a casa está na areia. Mas se a tua casa está na rocha, pode soprar vento, pode. Deixa encher. Está esculpida na rocha. O justo não tem pressa, ele tem constância. Anota isso aí, bota no Instagram. Aí você marca lá. Marca lá. Anota aí. Cadê o bloquinho? Cadê o bloquinho? Anota aí. O justo não tem pressa, ele tem constância. A gente fica dando para o pastor Esivaldo, a gente fica um pouco filósofo às vezes. O pastor Esivaldo tem uma filosofia top. Você conversa com ele. Não desista. Ó. Não desista. Desistir. Porque se você não desistir, você vai chegar no caminho da vida de vitória. Olha aí. Então diga para o seu irmão assim, ó, desista de desistir. Fala para ele. Por que, pastor? Para a gente fechar aqui. Verso 13 diz o segredo. Sabe por que a semente da tâmara de 12 mil anos germinou em Israel agora? Por causa do solo que foi plantado. Aleluia! Pegou ou não pegou? Pegou aí? A semente da tâmara tinha 2 mil anos. 2 mil anos. No Museu de Jerusalém. Eles plantaram onde? Jerusalém. A promessa está ali. Aleluia! Olha o verso 13. Cadê o... Aqui no telão. Os que estão plantados. Não é qualquer solo. O problema de algumas pessoas é que eles são até sementes boas, mas são filhos do lugar errado. Pô, tem que falar. De vez em quando Deus usou um profeta também. Um profeta. Tem que falar. Pastor, não está frutificando, não está florescendo, já estou tanto tempo aqui, não floresce. Vê o solo que você está andando. Vê onde a tua semente está plantada. O salmista está dizendo que o cedro e a palmeira são 2 sementes nobres, mas eles estão plantados no lugar certo. Os que estão plantados na casa do Senhor. Plantados na casa do Senhor, alguns povos antigos, algumas casas do Oriente, eles tinham os pátios das casas e eles plantavam árvores nos pátios. E geralmente essas árvores que eram plantadas nas propriedades,
elas tinham uma característica: elas eram seguras. Por que seguras? Porque elas eram cuidadas. Não é a árvore que está no meio do nada. Eram árvores que, por estar próximas de casas, elas eram cuidadas, cultivadas, e elas eram protegidas dos inimigos. Estavam dentro, murada. O salmista está falando que o justo, ele é uma árvore que não está solta no meio do mundo vagando. Você não é como aquele hino do Jair Pires. A Edmar deve saber. Ele sabe. Você sabe, Edmar. Folha seca caída no chão. Lembra dessa? Primeira nota para Davi foi Edmar que deu. Seca voando solta. Você é uma árvore que está plantada. Aonde, pastor? No templo. Na casa do Senhor. Tem proteção para você. É por isso que você não é levado pelo calor do sol, porque você é protegido. É por isso que a neve não acaba com você, porque você é protegido. É o Salmo 121. Nós não seremos destruídos pelo sol do meio-dia e nem da lua de noite. Por quê, pastor? Porque estamos debaixo de uma proteção. Nós estamos plantados. Deus cuida de você. Aleluia. Spurgeon dizia: nenhum coração tem tanta alegria como aquele que permanece no Senhor Jesus. A comunhão com o caule traz fertilidade dos ramos. Pegou? A comunhão com o caule traz fertilidade para os ramos. É por isso que Jesus disse: eu sou a videira. Se vocês estiverem em mim, eu estiver em vós, dareis muito fruto. Muitos. Nem pouco não, são muitos. E ele diz assim: porque florescerão nos atos do nosso Deus. Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é forte. Quando você fala dos atos, a primeira vez que a palavra átrio é citada na Bíblia, ela diz respeito ao pátio do tabernáculo. O tabernáculo é dividido por partes. E a parte externa era chamada de atos. Nos tempos de Jesus, do segundo templo, também tinha os atos, que eram chamados de pátios. Nos tempos de Jesus, eles ampliaram. Herodes, um grande construtor, ele ampliou os pátios. Alguém pergunta: para que seria o pátio do templo ou do tabernáculo? Os judeus não tinham acesso ao santo e ao santo do santo, mas eles poderiam entrar nos átrios. E o átrio era o lugar onde ficava ali o altar do sacrifício. E todo o ofertário
ofertante adorador entrava no átrio. Então o átrio era um lugar de adoração comunitária. Eu estava lendo isso aqui, o Espírito falou comigo: meu filho, quer encontrar um justo? Falei, quero. Falei, onde? Ele: aonde é adoração. Aonde é adoração, o justo está ali. Florescerão nos atos de nosso Deus, porque o pátio faz parte da casa de Deus. Tanto faz parte, pastor Esivaldo, que quando Jesus chegou no Novo Testamento, ele viu uma corrupção tão grande nos atos, que ele falou o seguinte: lugar onde a adoração não pode ter corrupção. Mas aqui fica o problema da palavra. Ele expulsou os cambistas, porque onde a adoração não pode ter corrupção. O justo não anda em meio às trevas, ele anda onde tem luz. Você é um justo. Jesus disse que Paulo diz que nós somos justificados. Hoje, mais do que entrar no átrio, a gente tem como entrar no Santo dos Santos, porque a cortina foi aberta. Pastor, como é que eu entro no Santo dos Santos? Lá no seu quarto você consegue entrar. Dobra o joelho e diz: Senhor, eu fui justificado pelo sangue do seu filho. Eu entro agora. Eu passo pelos átrios. Eu entro no lugar santo. Vou até o Santo do Santo. Porque é onde há adoração, ali o justo governa. Aleluia. Pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Que nós estamos plantados num lugar seguro. Que o vento, a tempestade, o tempo ruim não pode fazer você parar e desistir, cair. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de um crescimento. Talvez eu esteja pregando para a gente aqui que a neve não está por cima, mas o gelo vai derreter em breve e você vai cantar. Talvez alguém esteja crescendo como uma palmeira. Só Deus sabe quantas coisas algumas pessoas já passaram aqui para chegar onde estão. Não é da noite para o dia. É um crescimento. Porque tem raiz. Amém? Eu estou pregando para a gente enraizado aí. Então fica de pé em nome de Olha para a pessoa só e fala: você está abençoado. Agarra a bênção, você está abençoado. Você não vai ser abençoado, não fala, você está abençoado. Tem uma nuvem sobre você. Você está guardado pelo Eterno. Pastor Saulo, que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, os teus filhos. Que o Senhor abençoe o teu lar. Agora, enquanto tu está na casa de Deus, que Deus visite a tua casa, coloque tudo no lugar. Supra tudo que tu precisa. Como igreja, nós te abençoamos. Como igreja, nós te abençoamos. E te falamos: profetiza sobre as nações. Profetiza como a voz profética para esse tempo. Profetiza, libera a palavra sobre o povo.
você, eu vou passar aqui amanhã um vídeo. Ele está com um curso online. Esse curso é sobre os evangelhos. Tratar o evangelho de Atos. Exatamente. Está sobre os evangelhos, os 4 evangelhos e o livro de Atos. Assista a primeira aula. Está lá gratuita, entra lá, aí depois você faz sua inscrição se você quiser receber o material e acompanhar depois. São ferramentas, como Deus está dando novas ferramentas, são ferramentas que vai abençoar a tua vida. Nós vamos terminar, e é difícil a gente terminar sem ouvir o chofar. A igreja concorda? Se o senhor vencer o chofar, você vai ter que ir em casa buscar o chofar. Judeu não é bobo. Mas olha só, o senhor vai terminar o culto, chega pra cá, o senhor está na Shalom. Ele vai terminar o culto. Ele vai terminar o culto. O culto chegou, ele vai terminar o culto. É com ele. Se ele quiser ficar até meia-noite, 1 hora, eu vou cantar todo mundo. É com ele. Eu quero agradecer a Deus pelos pastores aqui que nos dão a honra. Como é bom a gente ter amigo. Como é bom a gente ter bons relacionamentos. Relacionamento abre porta. Faça amizades. Cultive bons amigos. Cultiva. Isso é maravilhoso. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Lesivaldo, da pastora Ângela, de todos os pastores aqui. Eles vêm com uma batida de 21 dias, com 4 horas de culto, e mais os extras, que eu já sei que teve dia que eles são de lá 3 horas da manhã, 5 horas, logo antes, falou que chegaram em casa e ainda ia orar, e ele tirou-se um dia de descanso para vir aqui nos honrar com a presença. Eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida desse casal. Glória a Deus, querida paz, felizes para todos. Amém. Eu jamais poderia ficar sem estar aqui com vocês. Nós amamos pastor Mateus, pastor Adna, a igreja, pastor Beto, toda a igreja, amém? A Assembleia de Deus, o ministério em si, é a igreja de propósito e de visão. Então Deus está dando algo novo. Eu vi uma grande águia, quando o pastor estava pregando. Os bicos e as garras douradas. Deus está anunciando coisas novas. Vem coisa nova para a Assembleia de Deus, no céu em si. Vem coisa nova para cada um que está aqui. Há uma glória, há uma nuvem. E quando o pastor Saulo estava pregando, eu me mostrava que você não estava aqui, era um lugar grande. E Deus falou assim, eu tenho pressa. Porque Deus só manda o povo segundo lugar. Se cabe 6, mas chega a 100. Até chega um pouquinho para ficar perto aí. Mas quando se abre o espaço, ele manda. Fala com o Senhor, o poço está dando água. Aleluia! E eu louvo a Deus pelo temor a Deus, pastor Mateus da área, na igreja, vocês receberam a ordenança de Deus. Vocês estão no mês da primícia. O mês da primícia termina no dia 31. Deus disse, faça. Dá ordem a eles, faça. É uma ordem. E um portal se abre. Vocês vão ver. Da agora em diante. Pode entregar no dia de tirando. Senhor, está aí a primícia. Porque já está no mês da primícia. Uns começaram no início, outros começaram no meio, vocês estão começando no final. Está dentro do pacote. Diga, peguei. E como nós falamos, rapidinho, vamos orar, entregar o roteirista do Cochifá. E é especial, hein?
chofar foi preparado ontem, minha esposa preparou o chofar, fez um tratamento nele, no chofar. Eita, aí, ó. Primeira vez vai ser tocado aqui. Olha! E eu quero dizer para você que Deus faz. Quem dera que todos os pastores abraçassem essa visão. Que todo primeiro mês do ano iniciasse dando a primícia a Deus. Tudo que ele diz é primícia. Faça isso. Pegue esse propósito. Amém? E eu queria, assim, eu lembrei, quem já me ouviu contar um testemunho, que eu contei, que o deserto floresceu. Eu estava no Peru, numa viagem, com o pastor Alfredo, e a gente falou assim, e Deus falou assim, pega esse deserto aqui, fala para ele que vai florescer. Quem já ouviu eu falar esse testemunho? Então, ontem foi quarta, certo? Terça-feira, o Senhor mandou ligar para o pastor Alfredo e a gente estava consegui falar com ele. Aí começa lá, Deus me ligou, perto dele, quando ele contou, eu falei, pastor, poxa, eu queria gravar, porque às vezes a gente conta e às vezes não sei o que, será que é verdade mesmo? Aí estava com os irmãos, aí eu contei ao vivo, ele deu para as irmãs que estavam ali conosco, e a irmã gravou. Pastor, daí rapidinho, meu celular rapidinho, deve ser o quê? Um minuto. O senhor está na Shalom. Então, o que eu vou dizer para você? Há uma palavra profética. O Deus, o nosso Deus é o Deus da Bíblia. É o Deus de Abraão, é o Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus de Israel. O Deus da Assembleia de Deus, Ministério MC. Aleluia. Então, é rapidinho, vai demorar muito rápido esse testemunho. Eu pedi para ele, falei assim, você pode falar que ele contou. Manda para o pastor Mateus. Ele manda para o pastor Mateus que ele joga aí na televisão. É áudio. É áudio. Glória a Deus. Então a gente estava indo para um lugar, eu estava indo, a gente estava lá no deserto, indo para um lugar de deserto. Aí o Senhor falou. E aí, a Terica tem muito deserto, toda essa área é muito de deserto, né? E estávamos indo com Tapia, com Serápio Tapia era o motorista, e a gente estava indo e Deus tocou o profeta Lesiovaldo, e Lesiovaldo começou a falar dizendo que isto diz o Senhor, que tudo isso que agora você vem de deserto, de areia, será coberto tudo de verde. E hoje em dia, toda essa área foi plantada de uva, de vite, né? E também de planta de olivo, de azeitona. Então tudo isso está plantado agora em verde. Agora como não é para não sei, mas no deserto cresceu muita coisa, agora é verde. Então esse é o milagre de Deus e a promessa se cumpriu. Acho que se cumpriu antes do tempo, inclusive, porque já faz anos que isso já está verde. Isso aí. E a gente tem que ter fé e crer em Deus e ter fé. É verdade, pastor Alfredo, muito obrigado. E é verdade, o que Deus falou comigo. Palma para o rei. Ele é o Deus da Bíblia. Diga, ele é o Deus da Bíblia. Diga, ele é o Deus da Bíblia. Diga, ele é o Deus da Bíblia. 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 Vamos para o rei.
falei nas Escrituras do Gênesis e do Apocalipse acerca de Israel e da igreja. Eu cumpri ontem, eu cumpro hoje, ele cumpre amanhã. E quando eu uso vocês, gente, meus pequeninos, eu cumpro com toda a veracidade, porque eu sou fiel. E é chamado manuscritos proféticos. Vamos para o rei. A unção passou na cabeça também e no diamante. Quanto hoje, tu é profeta. Ativa. Tu sabe que hoje é diferente, viu, pastor Mateus? Pode contar um tempo novo hoje, pastor. Uma glória. Sabe o que Deus falou? Que chegou o tempo que ele vai exaltar o povo dele. Chegou o tempo, o povo da busca, pastor Jesus. Vai ter sinais terríveis. Está aqui. Mateus, é uma obediência. Você verá o que você vai colher. A primícia a primícia de Deus. Quando fala de primícia, primícia é primícia. Até no nosso ofertório. Pode ser a menor nota. Pegue a mais linda. A mais linda. E ela é do Senhor. Faça isso. Engraçado, né? Porque tem um mover de grande prosperidade. Esse ano é um ano de ouro. Deus vai marcar com vitória. Amém? Vamos orar. Deus falou, César. O Senhor nos abençoou. Grandes serão os resultados. Pai Celestial, obrigado por esse momento tão especial. Rendemos graças ao teu nome. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória. Tu és o grande rei, o rei dos reis. Nelohim, o rei dos reis. Receba, Pai, o segundo dia das primícias, da obediência que tu, teus filhos, tua noiva, tua amada igreja, a tua noiva, Senhor, recebeu a palavra. Abençoe aqueles que queriam estar, mas não foi possível. O que veio ontem, mas não foi possível. Está aqui hoje, que vão estar aqui amanhã, na sexta, no sábado, no domingo, no fechamento. Abençoa todos os que estão assistindo na rede social e os que irão assistirem depois. Abençoa. Isso é uma proposta. Meu Deus, Jesus, alabarabacana. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sim, meu Deus. Olha, escuta isso. No último dia, não sei se você pegou seu envelope. Pegou, pastor Mateus? Deu envelope? Dá o envelope. Vamos lá. Você vai trazer a oferta das primícias do ano ao Eterno. Entenda uma coisa. Deus falou comigo e ele me deu uma palavra que diz, pastor Jéssica, pastor Mateus. Quando você vê o dinheiro como dinheiro, você vai fazer muita questão dele. Mas quando você vê o dinheiro como sementes, você vai ter o reino, se tornou uma terra fértil. A primícia de Deus. Não estou falando de valores. Quem pode muito de muito, quem pode dar pouco de pouco. Ter. Pastor, eu não tenho, mas faço um propósito com Deus. Eu não tenho. Mas eu faço um propósito com o Senhor. Quando o Senhor abrir a porta para mim, eu vou voltar a esse santo lugar e vou trazer a minha oferta. Pastor Mateus, pastores, pastorais, pastores,
Essa oferta é do propósito da semana profética. Amém? Faça isso. E dê nome a ela. Ele falou, quando ele ele falou, filho, as primícias são de Deus. Interessante, pastor Mateus. Tem um mover forte aqui. Vamos entregar, mas olha aí. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, para fechar, porque está dentro do propósito. Deus falou comigo uma experiência. Nessa época, eu irei prosperar o meu povo economicamente. Eu falei assim, somente ter, só para ostentação. Eu falei, não, filho. Ele me deu 7 princípios. Diga, quantos princípios? 7. Primeiro, para vocês serem fiéis dizimistas. Fiéis. O fiel não é que um mês dá, um mês não. Isso é inconstante. Fiel é fiel. Se ele ganhar 100, ele dá 10. Se ele ganhar 1000, ele dá 6. Se ele ganhar muito ou pouco, ele é fiel. Fiel. Ele tem um pacto com Deus. Tem aliança. Deus está dando vitória, laços do cortanato de finanças, laço de golpe, destruindo, de armadilha em termos de finanças. Ele está entrando em negócios, em leis, destruindo algo. Então eles vão ouvir a situação que os dizimistas são crentes. Eles vão se centrar sobre isso. São acionistas das mais altas bolsas de valores dos céus. O dia que não se paga, se devolve, é o imposto da Receita Celestial. A Receita de casa do Brasil, das nações, tem um leão. Se ou não, brincou, o leão segura. Se ou não, sim, bloqueia tudo. Nós também temos um leão. Só que o nosso leão é um leão rei. E quando o cristão não é fiel a Deus, Deus permite o devorador entrar. Esse devorador não sai nem coração nem com gemido. Pode orar, pode ir para onde, pode fechar. Esse não. É a única classe que ninguém tem poder de expulsar. Deus, porque Deus não pode quebrar um princípio que ele próprio estabeleceu. Deus só vai agir quando o cristão é fiel. Alguém fala, pastor, como eu posso ser se eu não trabalho, eu não tenho emprego fixo, eu não sou pobre? Deus falou comigo na experiência, filho, fala comigo, porque não precisa ter emprego fixo. Não precisa ter financeiro, não precisa ganhar muito, ou ganhar X valor, ter emprego público. Deus falou, o que eu quero do meu povo, eu quero ensinar ele a lidar com riqueza, que a riqueza é minha. E como o meu povo precisa saber lidar, se eu não estou preparado, se não sabe guardar os princípios. Aí ele falou, filho, diga a eles, mesmo do pouco. Deus não despreza nada. Então, eu aprendi com Deus. 10 centavos, 1 centavo, Senhor, isso aqui é o que eu tenho, sou fiel. Talvez ninguém vai saber que foi aquele dinheiro. Aquele centavo, aquele 1 centavo, aquele R$1. Mas o céu, quando ele entregar, o céu será acionado. O multiplau vai destravar. É isso que o diabo conhece. A palavra ele sabe. Então ele falou assim, ensina o meu povo, mesmo do pouco, porque eu quero mostrar minha glória para eles. E eu vi uma experiência, ele me mostrou, não é lógico, mano, deu mais, está no nível menor, deu menos, está no nível menor. Olha, você sabe, até diante dos homens, mas diante do Senhor não, eu vi na balança no mesmo nível. Esse foi fiel muito, está no nível, esse foi fiel no pouco, está no mesmo nível. Filho, na minha balança não pesa a quantidade, pesa a fidelidade. Aleluia! Olha para ele. Fiel dizimista. Não se paga, se devolve. Devolução. Ofertante. É uma oferta aqui, oferta de volta, oferta de primícia, oferta, você abre sua missão, enfim. Ofertório, oferta de voto. Terceiro princípio, para você cumprir vossos compromissos, então em dia. Cabeça erguida. Quarto princípio, para você abençoar os vossos familiares mais necessitados. Socorre eles. Quinto princípio, abençoe quem Deus manda você abençoar. Sexto princípio, ore a Deus para fazer negócio, para você não jogar dinheiro fora.
sete para si, para vocês terem, para emprestar, eu não também emprestar. Falei, eu creio, Senhor. Eu creio. Recebe como posse. Eu recebo como posse. Amém? Bota o teu pedido de oração, o teu propósito, se pedir, alguém vai orar por você. Amém? Vai ser para o Senhor. E no último dia, traga tuas primícias ao Senhor. Pai Celestial, receba agora a Lamachore Hamas. Receba como incenso na sua nariz, entregue o culto na tua presença. O segundo dia do propósito, está entregue no teu altar. Honra o teu povo que vai trazer as primícias. Abre porta de emprego, de negócio, de licitação, de contrato. Mexe nas casas de Senhor. Limpa o nome do preso, está sujo e não tem para lá, Senhor. Deu para aparecer, ó Deus. Ó Deus, a Namanturiquéria, se, ó Deus, a Multicamadaragacia, e onde remenda Gaba, Subababápia, Suricamo no Xergue, os nomes que estão, Senhor, no caminho para ir para o Serasa, Senhor, vai ser escrito, livra, dá livramento, abre as portas, livra, Senhor, prospera os teus filhos, abre porta de concurso, porta de estudo, libere as bênçãos, libere as causas, mexe nas construções que estão paradas, mexe nos negócios, entra, Senhor, mostra o sinal, abre Tuesday, Comutiastei, entrega no direito. Receba agora Deus, o segundo dia do propósito, suba com esse planejamento, chama a Ramá, em nome de Jesus, leva em paz, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Abre as suas mãos. Evareha Adonai Vishnereha. E aí Adonai Panaveleha Vivuneca. E Sa Adonai Panaveleha Veseleha Shalom. Toda a igreja, o eterno Deus te abençoe de guarda. O eterno Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O eterno Deus sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Leve um dia para você, fale comigo. Deus abençoe. Deus abençoe. A Israel. A Israel. Deus abençoe. Deus abençoe. A sua amada igreja. Na face da terra. Deus abençoe. As nossas vidas. As nossas famílias. Deus abençoe. O Brasil. Nossa pátria amada. Deus abençoe. Todas as nações. A população mundial. Com a salvação que é em Cristo Jesus. Vamos tomar o chofar e vem tentar a bênção apostólica. Em breve, a trombeta de Deus será tocada. Os crentes que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E nós vivos seremos arrebatados, transformados em um corpo incorruptível. Iremos encontrar o nosso amado Rei, o Senhor Jesus, nas nuvens do céu. Igreja amada, de pastores amigos, de adultas crianças, fica firmes, inabaláveis, não olhe para trás, não guarde raiva, ódio, rancor, ressentimento, raiz de amargura, vingança de ninguém. Peça graça, peça força a Deus e perdoe-se. Não esqueça, todos os dias, peça para Deus lavar o seu coração no sangue de Jesus. Levante o poder para o céu, fale comigo, Senhor! 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 Lava o meu coração! Lava o coração da minha família! Lava o coração da minha parentela! Senhor! Senhor! Lava o coração do Brasil! Lava o coração das nações! Lava o coração da sua amada igreja, na face da terra, no sangue de Jesus. Porque está escrito: os limpos de coração verão a Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco. A igreja que ama e aguarda a volta do Senhor, todos juntos falamos amém. Fala comigo. Adonai Nissi. Adonai Nissi. Jeová Nissi. Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é aquele
de terreno.